Eu tô no ar. Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Capital aqui. A gente repete, mas é de verdade. Sempre um papo muito legal. Hoje não é diferente. Cara, você trabalha, você constrói um patrimônio, você faz acontecer. Aí você tem os sucessores. Mas vamos separar isso aí. Você tem o herdeiro e tem o sucessor. O sucessor é aquele cara que vai trabalhar, vai na sua. Ele vai seguir a sua carreira, ele vai lá cuidar dos seus negócios. E tem aquele que é só herdeiro, efetivamente está muito mais preocupado, por vezes, em gastar tudo aquilo que você arrecadou. Esse é o grande barato, né? Mas além disso tudo, além de você ter essas coisas que estão dentro da sua casa, tá lá, você tem outros riscos do negócio. E só quem tem negócio, quem já quebrou, sabe da dor que é você ver o seu patrimônio derreter por conta até da sua gestão, que às vezes é falha, ou às vezes até por uma condição de mercado, você nunca sabe. A gente tem um exemplo recente, o cara que de boa fé colocou dinheiro em certo banco que está aí criando um tumulto. Tem os de boa fé, tem aqueles que quis ganhar, aqueles que quiseram ganhar muito, se estouraram. Mas o de boa fé, como é que fica agora esse cara que vai receber de volta alguma coisa muito pequena em relação àquilo que ele colocou? Então, o patrimônio é uma coisa que demora para se fazer, mas para se perder é 2 minutos. Para falar sobre proteção patrimonial, a gente está trazendo um especialista aqui. O cara tem aqui várias premiações, tá? Especializado em proteção, sucessão patrimonial e proteção patrimonial, que é importante que você venha com a gente nessa conversa. Mesmo que você tenha pouca coisa, mas um pouco é muito. Custou teu suor. Fica com a gente para falar sobre o assunto. Marcelo Presotti, obrigado por aceitar nosso convite, e temos aí um gancho para falar muita coisa, né? Saber da sua vida, que aqui é quase um programa de fofoca, e depois falarmos do nosso negócio. Muito obrigado, querido. Obrigado, Claudio. Gratidão pelo convite. Para mim, eu acho que hoje o momento de vida que eu vivo é muito de viver meu propósito de vida. É disseminar conhecimento. Infelizmente, tudo que a gente passa na nossa vida, normalmente a gente toma más decisões porque a gente não sabe como se lidar. Então, eu sempre brinco. Meu público, normalmente, a maioria é empresário hoje, pessoas que tentam guardar algo que a gente acaba sofrendo, mas às vezes um cara, ele tem condição de juntar patrimônio, acaba se tornando também meu cliente, esse público. Eu percebo que as pessoas eles não sabem o diagnóstico, eles não sabem o que pedir para um advogado e para um contador. Então, assim, hoje minha função de vida hoje é levar conhecimento para as pessoas tomarem as decisões da melhor maneira possível. Olha, você sabe que a gente está na mesma pegada, que eu costumo dizer que a gente tinha uma preocupação, por vezes eu sou repetitivo, a gente tinha uma preocupação muito grande com a grande audiência. E aí essa preocupação ela foi murchando, né? Porque adianta eu ter a grande preocupação com a audiência e não trazer um conteúdo que vai ajudar alguém. Então a gente está fechando isso, trazendo o seguinte: se a gente vê alguém nos assistindo aqui, sei lá, de quantas pessoas, se a gente conseguir tirar 3, 4 que vão ter um olhar para isso, que é muito importante, eu já estou satisfeito com o resultado. Nosso papel está feito. Está feito, de trazer à luz, porque às vezes eu vivi isso, cara, tá falando, eu vivi essa questão de você, por conta de uma má gestão de negócio, perder patrimônio. Isso é complicado demais, cara. É que hoje, né, Cláudio, o que é o grande que eu vejo a questão? Nós temos essas partes técnicas que resolvem isso para a gente. Quando a gente fala um pouquinho de sucessão não é só pensar em deixar para o seu herdeiro, sim, tá? sim. Você deixar mais também a sucessão. Sim. Então, assim, cada vez mais está ampliando essa minha área de atuação. Hoje eu me considero um conselheiro de sucessões, tá? Eu não atrapalho o trabalho do advogado e do contador, pelo contrário, não substituo essa posição. Eu sou um quantificador de risco, eu somo isso. Eu trago a humanização nessa transição patrimonial e essa humanização em deixar você ter mais patrimônio. A gente está vendo agora da reforma tributária, se não ficar atento, vai derreter o seu patrimônio, não vai ter nem o que você transferir. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso. Às vezes, um contrato social mal com o seu sócio, nesse atrito, nessa dissolução em vida, acaba com o seu patrimônio, porque você vai ter que desprender um dinheiro de uma hora. Simplesmente a gente não quer mais ser sócio, tem que pagar a sua parte. Sim. Você não é obrigado a ser meu sócio. O contrato social não é utilizado da forma correta para prevenir essas retiradas. Então, assim, hoje o meu trabalho ele se abrange mais, além de um causa-morte. Eu gosto muito de trabalhar com seguro de vida para fazer essa transição, a gente acha que fala um pouco mais. Mas, assim, eu acho que a gente tem que se tocar um pouquinho que esse pensamento
futuro, de aonde eu quero chegar, isso que é o verdadeiro o pensamento que deveria ser do empresário, desse aqui, pensa que patrimonialista. Infelizmente, às vezes é falho. O advogado do contador, ele te entrega o que você pede. Não é culpa dele não te entregar o que você não quis. Você não soube pedir. Sim. Entendeu? Então, a falha está na comunicação. É onde, aqui no Brasil, poucas pessoas se posicionam assim. Cara, a gente tem que vender um produto. O advogado vai querer te falar que a holding é a melhor coisa do mundo, porque ele tem um percentual da sua economia tributária, nem sempre dessa economia, mas ele pinta como ótimo. O seu contador, ele vai fazer, infelizmente, ele vai fazer aquilo que está nas mãos dele. Ou seja, tentar fazer você economizar o tributo. Porém, ele não é pago para criar estratégias o tempo inteiro para você. E hoje, a melhor coisa que você tem que fazer é ser um estrategista tributário. Ver as grandes marcas, ver o McDonald's. Eu sempre dou esse exemplo. Você compra um número lá, um combo, você está pagando um refrigerante. Ou a tributação, o custo maior do combo, pode pegar na sua notinha, tá? Curiosidade. Sim. Você pega o valor que você paga o refrigerante, aquele valor do combo, a maior parte do dinheiro que você paga vai para custear o refrigerante, que ele é menor que menos limitado. Então, as grandes empresas, às vezes, sonho de valsa, deixou de ser bombom. Então, por que esse você acha que é só para esse grande? A gente tinha que olhar, ter um olhar, só que aí que tá, você não tem tempo para fazer isso. Então você tem que ser assessorado. Então hoje eu sou um conselheiro de sucessões, onde eu presto essa minha consultoria ou de uma forma constante ou de forma pontual para entrar resolver. Tem algumas empresas, alguns escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, eu presto essa consultoria porque eu tenho um olhar um pouquinho mais externo. Eu fico olhando os riscos o tempo inteiro. Eu sou um quantificador de risco. O tempo inteiro eu fico vendo os riscos. A gente traz para dentro e o técnico trata. Trago para dentro, o técnico trata. É que existe uma questão, cara, e às vezes eu me coloco nela, a gente se vê numa condição de infalível, né? A gente esquece que a vida um dia acaba, né? A única certeza, infelizmente, que a gente tem. Mas a gente tem por hábito, e é natural isso. Amanhã eu trato disso, né? O amanhã eu trato disso. E eu tive uma experiência com meus pais que foi bastante interessante, cara. Não houve testamento. Não teve necessidade, porque tudo que foi resolvido em vida, né? Não tivemos nenhum tipo de problema, encerraram as atividades humanas, enfim, nenhum problema para os filhos. Ninguém com problema, não teve discussão de patrimônio, não teve nada, absolutamente nada. Estava tudo resolvido. É a visão que os caras tinham, né? Eu estou falando aí de 20 anos para trás ou mais. Então, uma experiência fantástica. E às vezes a gente não, né? Com certeza, no futuro, quando o cidadão parte e fica a discussão, aquilo tumultua a família, acaba desagregando, acaba com a família, desagrega mais do que discussão política de futebol, né? Isso entra no nível de governança, né? A gente, todas essas palavras que a gente fala, que a gente vai tratar um pouquinho, parece que é só para gente rica. Isso que me dói um pouquinho. Não, é para você, é para pessoa que, se você almeja ter algo, pense como você planejar. Você pode planejar sua viagem, planejar o seu lucro, planejar o seu custo, planejar o seu ano, planejar. A gente planeja tudo. Temos que planejar essa vida sucessão. Infelizmente, a gente não tem o momento de acontecer. Eu perdi meu pai, perdi meu irmão com 44 anos. Sabe assim, cara, não é uma de Covid. Então, assim, eu já falo, sentimentalmente não se trata disso. Sim. Mas o que você quer passar? Essa dor agravada pelo dinheiro, normalmente, incendeia tudo. E principalmente quando a gente fala um pouco de dinheiro. Graças a Deus, a sua família era harmoniosa. Sim. Mas existem pactos que você consegue fazer, na verdade, deixar protocolos de família. Tanto que é tido essa fala, né, que a holding resolve tudo, porque, na verdade, está tudo num papel escrito como que vai ser seguido. Então, esse nível de governança é exatamente você educar o seu filho para saber o que ele quer fazer. A governança familiar é exatamente isso, você deixar regrado como vai ser as sequências na sua ausência. Porém, você esquece, às vezes, de informar os seus filhos que você quer essa sequência. Aí a gente pega um exemplo de grandes famílias. Quando você pensa numa grande empresa, Pão de Açúcar, qualquer casa que você pegar... É o caso agora recente da Bíblia aí. Tudo resolvido. Porque tinha protocolo de família, tinha tudo, ou seja, não deixa margem para esse erro e deixa, por exemplo, às vezes, a maioria das vezes, um grupo grande, ele fala, ó, meu filho, para assumir tal cadeira, ele tem que passar por isso, função tal, trabalhar em tantos anos numa empresa multinacional, blá, blá, blá. É normal isso. Por que as menores não? Então, ou seja, que educação você dá para o seu filho para que realmente ele esteja na sua cadeira? Porque, infelizmente, quando a gente fala de um grupo grande, a maioria das vezes a gente chega cansado do nosso trabalho, a gente fala mal do nosso trabalho. Pode ver isso daí. A maioria dos filhos não querem ser o que o pai é.
O pai chega sempre falando mal do trabalho, porque é um momento de, infelizmente, a nossa vida é estressante, principalmente quem é empresário, a vida é estressante, né, Cláudio? Então você chega em casa, é o momento de você tirar a sua capa, porque na rua, se você tirar, você se torna frágil, e ali nesse momento você prejudica a sua sucessão. Você está estragando a sua governança. E quando você ainda, além de prejudicar, não criar um plano para sair dela, hoje em dia o maior problema que tem é ter alguém que suceda a empresa. Tanto que muitas das vezes, quando eu entro nesse sistema, a gente vai fazer a sucessão de uma empresa, que a sucessão existe na parte patrimonial e na parte da operacional. Às vezes, a maioria das vezes, a gente encerra essa empresa. Faz um dinheiro cair do céu para resolver esses problemas, a gente utiliza um seguro de vida, determina que a empresa vai receber isso e o que vão fazer com esse dinheiro até encerrar, porque senão ele contamina, ele toma até o que o cara deixou em patrimônio. Ninguém pensa nisso. O cara não pensa em dissolução de sociedade em vida. Primeira coisa que qualquer coisa de sociedade, qualquer ato que você fazer, você tem que falar a ração que ele tem. Hoje, para você ter uma empresa, você tem que imaginar, se ela fechar, o que acontece? Sim. Será que ela vai tomar o meu patrimônio daqui? Será que passa? Aí entra no lado empresarial, a gente não quer jogar o boné, a gente joga dinheiro bom em coisa ruim, até você quebra a sua empresa, você quebra a sua família, você vai trazendo isso. Todo grande empresário, ele sabe onde ele para. E na sucessão, por quê? Porque ele faz esse desenho de planejamento. Antecipar. Agora, tem duas questões. E uma que você colocou, que efetivamente é uma situação... eu não tinha parado para pensar nisso, mas quando a gente tem um filho em casa, a gente fala, não corra, você está criando um cara para não correr. Né? Corra devagar, né? Coisa de vó. Corra devagar, filho. Né? Mas você está criando uma situação para um cara não correr. Né? Come mais um pouco, coma mais um pouco, você comeu pouco. Aí você está criando um obeso. Né? Então, o poder da palavra. Aí você coloca uma situação, eu não tinha parado para pensar. Eu adoro o que eu faço. Então eu chego em casa, não maldigo isso nunca, porque é daqui que sai, né? Aqui é que leva o sustento para casa. Isso aqui é um lugar abençoado. Por mais irritação que eu possa ter, eu tenho que deixar aqui. Ir para casa, aqui, como a casa é o melhor lugar do mundo. Né? Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo aqui é o melhor emprego do mundo até você arrumar um emprego melhor do que esse. Mas esse aqui é o que leva o sustento para sua casa, é daqui que você está levando o seu dinheiro. Ah, é ruim? Tá, então arrume outro. Mande seu currículo e vá com Deus, não tem problema nenhum. Mas enquanto estiver aqui, honre o dinheiro que você leva para um dinheiro abençoado. A maioria das vezes, não é a gente, infelizmente, provavelmente na casa dos seus pais também era assim. Sim. Então você trouxe, por isso que assim, hoje você não teve esse problema familiar, porque o seu pai transmitiu isso para você. Sim. E é o que você transmite para os outros. Sim. A gente está vindo numa geração que as pessoas querem tudo instantâneo. Então ele não consegue instantâneo, ele muda de trabalho, ele fala que ele era ruim, ele fica rodando em cima disso. Então a gente vem num problema cultural, eu digo isso, mas nós só conseguimos prosseguir, crescer, se a gente quebrar essas barreiras, né? De onde vem essa parte de que a gente estava falando, é um propósito meu, levar conhecimento para as pessoas, falar, estagnar. Então tem todos os lados. Quando a gente fala, quando eu entro nessa parte quando eu presto a minha consultoria, que eu falo que é mais um aconselhamento, eu falo que a resposta está na pessoa. Um conselheiro pergunta, sim. Um consultor te responde. Na minha concepção, você que tem as respostas para a sua vida. Eu posso diagnosticar e te mostrar os meus melhores caminhos. Quando eu entro nesse âmbito um pouquinho empresarial, eu sou obrigado a questionar isso. Como você está levando isso? Assim, estamos desenhando, a sua vontade é essa, a do seu filho é essa. Então, aí não existe uma barreira, cara. Quando o patriarca, ele chega e fala, bom, eu vou tratar aqui da minha sucessão, vou tratar da proteção patrimonial, já aconteceu de você ouvir de alguém da família e falar, pô, ele tá pensando em morrer? Muitas vezes, é um problema geracional. Isso, os né? mais antigos falam quando você vai discutir, algumas famílias, tá? Algumas famílias que estão mais preparadas isso, vem de cima para baixo, né? Quando vem de baixo para cima, essa sensação. Poxa, pai, mas a gente vai ter um prejuízo, eu tô vendo. O cara fala, para de falar isso, você tá vendo eu morto. Tanto que a gente tem que entrar explicando que não é bem assim, quando a gente consegue realmente, uma doação direta perde realmente esses poderes, por mais que preserve a nua propriedade, a nua propriedade vai para os filhos e preserva o usufruto para o pai, teoricamente já está no nome do filho. Então, qualquer movimentação precisa do aval do filho. Quando a gente faz isso por uma PJ,
Eu não gosto de falar holding, porque é um nome que a gente fala, mas holding, eu nem gosto de falar muito desse nome. É um nome que ficou... É uma empresa, lógico, quando a gente fala uma holding perfeita, ela tem um regramento. Então, só que pouquíssimas existem nesse sentido. A gente pejotiza o patrimônio, faz um contratinho de 2 páginas e toca. Então, a gente já deixa ali dentro desse contrato, quando são ações, quando viram cotas de empresa, o cara que é o usufrutuário, ele mantém direitos políticos, direitos administrativos, casos de possíveis reversões, a gente pode criar algum dentro do contrato o que motivaria essa reversão, ou falecimento do filho, que normalmente é a mais utilizada essa cláusula, ou simplesmente por um atrito, você não fez o que eu quero, eu tiro de volta. Desde que volte para a pessoa, para o doador, consegue essa movimentação. Pode ser que haja algum custo para isso, mas em relação a imposto, a tributo, que a maioria das vezes não é quando a reversão, principalmente na ausência, volta para o patriarca, mas você consegue deixar de diagnosticar com um contrato. O que eu percebo, Cláudio? As pessoas não entendem que um contrato social, seja para a sua operacional, seja da sua patrimonial, seja da sua empresa de participações, seja da sua SPE, da sua SCP, o que é um contrato social? É um papel em branco que nos dá direito a escrever cláusulas não abusivas que tem que ser respeitadas. Então, se eu olho o contrato social hoje e não tem um acordo de cotista, ele já está sem uma perna. Marcelo, eu tenho um acordo de cotista, ele é citado no contrato social? Se ele não é citado, ele é sempre submisso. Ou seja, vai ser respeitado só o contrato social, então é um papel de pão. Ele tem que ser citado a existência dele e que ele tem que ser superior. E ali que é discutido, porque o contrato social não é aberto. Hoje, se eu pego o seu CPF, eu acho o seu CNPJ, eu acho o seu contrato social, é aberto. Eu vou ter essas discussões lá. Então, o que é orientação normalmente? A previsibilidade e atrito tem que estar ali na acordo de cotista. Se nós somos sócios, primeiro de tudo, se eu vier faltar, se eu morrer, você é obrigado a aceitar minha família? Em 90 dias essa empresa vai se encerrar, desculpa, uma pessoa jurídica, na minha concepção, não morreria. A mesma foi uma prestação de serviço, né, Cláudio? A gente entende, já deixa previsto que ela vai se encerrar mesmo, você toca, abre outra, eu abro outra, protejo o meu lado, você protege o que a gente conquistou até agora, ok, cada um se separa. Mas, teoricamente, uma empresa ela foi feita para sobreviver. Se ela não se encerrar em 90 dias, isso não precisa nem estar em contrato, tá? É um regramento que tem. A gente normalmente coloca de uma forma melhor no contrato na código de cotista. Ela não sumindo, essa empresa não desaparecendo, fechando, ela tem 2 caminhos. Ou você liquida as cotas, a minha parte, ou você tem que aceitar os herdeiros. Os herdeiros não são obrigados a serem aceitos. Só se estiver no contrato. Porém, você tem que liquidar minhas cotas para entrar. Aí os advogados antigamente colocavam lá, impedimento de entrar terceiro, as cotas serão absorvidas. Então a gente é sócio, eu morri, vai ser absorvido. Vai na junta comercial, eu saí nessa hora. Você deve as cotas. E não é o valor da cota do contrato social, tá? Capital social refere-se ao valuation da empresa. Então, se a gente abrir uma empresa, precisamos de 3 computadores, mesa, gastamos 100 mil reais, o capital social da nossa empresa é 100 mil. Sim. Só que a gente trabalhou todo esse tempo e a nossa empresa vale 10 milhões. Se você tem 50% e eu 50%, é desses 10 milhões. O que vai ser, inclusive, no inventário, minha família, mesmo você dando, vamos dizer que é uma empresa de 10 milhões, mesmo você dando esses 5 milhões para minha família não tem acesso a esse dinheiro, a menos que inventarie. Então, esse dinheiro vai ser somado a todo o patrimônio meu e vai ser inventariado a valor total. E era o PLP, o 108, agora acabou de virar 287, a lei complementar, ou seja, já foi assinado mesmo. Secretaria de Fazenda, a delegacia do ITCMD vai ser cobrado. Então, a gente está falando no âmbito que é muito maior. Por que a gente não utiliza o contrato social para essa preservação? Que é a sua vontade? Nossa empresa continua, não continua? Como é calculado o valuation? Como não é? Na distribuição em vida? Cláudio, eu não quero mais ser sócio. Voltei dos Estados Unidos, falei, eu tenho patrimônio A, B e C, vou fazer dessa forma, vou vender aqui, mais os 5 milhões que o Cláudio vai me dar, da minha parte, reserva essa casa para mim, que eu vou embora para Miami. Eu volto de viagem e falo, Cláudio, cara, não dá mais certo que eu saí. Mas eu quero meus 5 milhões. Falo, mas peraí, como assim 5 milhões? A empresa só vale 10 porque eu não sou comercial da empresa, a gente fez isso. Tem passivo trabalhista, passivo tributário, eu te dou 1 milhão se você quiser. Eu chego em casa, variando de Deus. Liga pra mulher, cancela lá. Ele me ofereceu 1 milhão. Leoninamente, minha esposa vai falar, ele falou que a sua parte vale 1 milhão, amanhã ela vai dar 1 milhão. Se a gente não tinha atrito, no próximo atrito que eu esfrego na sua cara, eu pego um cheque e falo, vai embora daqui. Pode ir que eu tô comprando a sua parte por 1. Então, assim, a gente não tem atrito. Que tal a gente deixar já definido, que se não, em algum momento a gente achar que não dá mais certo na sociedade, como vai ser calculado esse valuation, o que tem que ser descontado, a gente já entende que vai receber 3 e 3. E que vai ser 3 parcelas de 1 milhão, um ano. O dia que eu falar pra você, Cláudio, não vai dar mais certo, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho, vamos almoçar? Aperta o botão e start, é o que a gente deixou programado. Cadê atrito? Quantos ex-sócios são amigos? Seus amigos, sua experiência de vida, quantos amigos seus que eram sócios, de se separaram da sociedade e são amigos ainda?
contra uma mão. Porque não está desenhado isso. A gente não tem a gente não tem esse discernimento. Quando a gente tem uma empresa, a gente não pensa nisso. E porque a gente quer crescer. Mas a gente esquece que isso aí é o que dilapida nosso patrimônio. Não é, às vezes, não é só a administração que erra. Uma das coisas pode, normalmente, essa parte administrativa, que a gente peca também, né? Porque a gente, às vezes, o cara é muito bom comercial, não é bom administrativo, a gente não dá o braço a torcer, e começa disso, mas isso a gente fala de operação. Quando a gente fala de sucessão, esses erros. E agora, quando a gente fala tributário ainda, se você não tiver uma estrutura, tirar mais de 50 mil, você vai comendo seu patrimônio 10% mês a mês. Mês a mês. Ganhar muito ficou ruim. O cara ganhou 50 mil em um. A é para pessoas físicas. Quem disse que a gente precisa distribuir? A gente não pode criar uma empresa? A gente distribui uma parte de participações e a gente fica encabeçando disso. Tem várias estratégias. Tem muita coisa para fazer. Se você tirar mais de 50 mil de uma PJ, você já é tributada na cabeça. Se você separar, então você fica na sua operação com um percentual baixo, tira 50 por aqui, você é sócio dessa participação e você tira mais 50. Olha lá. Tem que fazer aquela equiparação 600 mil no ano, tá, gente? Mas vamos dizer que você quer tirar 100 mil em um mês e no outro mês você não vai tirar, fazer uma equiparação para não ser, ou fazer uma conta. Lembra, se você tirar direto, no primeiro mês você já perde 10%. Tirou 51, perdeu 5%. Então, a gente tem hoje as estratégias, quando a gente teoria realmente é isso, entra muito mais aprofundado que o somante. Sim. Que meu produto principal, Cláudio, é o seguro de vida, tá? Todo mundo não dá valor para isso. É o único produto empenhorável, financeiro, que é empenhorável, intransferível, alienados em imposto de renda. Não entra em inventário, não é tributado. Tem toda essa estratégia. Agora tem uma briga aí, porque se receber, pode ser que come 10%, então a gente faz 10% a mais do seguro, porque o seguro é mais barato do que o dinheiro, mas tem toda essa estrutura. Só que eu chegava no cliente, um empresário, normalmente o cara falava, não, tá tudo resolvido, eu tenho uma holding. Não, disso me matava. Porque eu não tinha muito conhecimento. Sim. Há 6 anos atrás eu falei, cara, eu vou fazer um curso para falar que isso é uma porcaria. E desculpa falar, 90% das pessoas que tem é uma porcaria. Porque não está previsto. Porque, e lembra, você não sabe o que pedir. O cara pejotizou, prometendo uma vantagem tributária que nem sempre é dada, pejotizou seu patrimônio, achando que vai ter uma blindagem, pejotizou, achando que você vai ter uma organização, e não tem nada descrito nisso. Porque o seu amigo advogado, ele fala que ele é especialista. E não estou falando mal, tá? Pelo amor de Deus. Mas aquele cara que você paga mensal para trabalhar na sua empresa, fazer sua empresa, não é esse cara que vai fazer isso. Tem que ser um especialista. Seu contador do dia a dia, se ele nunca te propôs isso, se ele nunca conseguiu te tocar quando você tem que fazer isso, não é esse cara que vai fazer isso. Não que eles não vão participar, vão participar. Ele vai continuar sendo seu advogado, continuar sendo seu contador, você precisa chamar um especialista. E aí, cara, fazer tudo isso. Daí eu comecei a estudar aprofundadamente. Fui fazer o primeiro curso, resumindo, me apaixonei pelo assunto. Porque eu odeio justiça. O que é justiça, Cláudio? Tem um ente parado. Um cara tá de toga lá parado. Ele é só aguçado sem te entrar no atrito. Sim, ele só existe. Brigamos, ele é decisor. E se a gente briga? Só existe por confusão. E se a gente não brigar? Aliás, vivemos um novo tempo que eles também fazem agora, confusão. Né? Estamos vivendo um meio sombrio, Aí prova mais ainda porque eu não gostava, tá? Porque assim, na minha vida eu nunca entrei num processo judicial, eu nunca, cara, graças a Deus, eu falava por uma vez uma operadora, chegou no acordo, eu tinha o direito, eu falei, só me cancela, se eu não quero vir mais aqui. O advogado, o operador falou, o celular olhou e falou, você não quer nada? Eu falei, não quero, só não quero mais estar aqui, eu pretendo tempo para trabalhar. Então, assim, o que a gente pode pensar? Para que eu preciso desses caras? O que eu posso prevenir? Então, hoje eu sou apaixonado em prevenir esse futuro. Então, de uma forma correta, a gente previne isso. Dá para proteger 100%? Nada na vida. Carro blindado, eu sou muito a favor, blindagem, não existe isso. Mas eu ouvi de um amigo meu advogado, ele falou, nossa, você sabia que o carro blindado não foi feito para nunca entrar numa bala. Ele foi feito para você ultrapassar um pedaço crítico e depois estar sobreviver. Eu falei, então tem essa palavra. Eu sempre fui muito crítico com isso. Nada é blindado. Ele não garante. No Rio de Janeiro, um carro blindado. Os caras tudo de fuzil. Que blindado do quê? Uma bala passa. Sim. Então, assim, eu cada vez mais sou apaixonado nisso. Eu posso te ajudar a evitar isso. Então, conflito societário, conflito familiar. Vamos antecipar, vamos criar essa forma. Seguro de vida é vendido muito... Tira tudo do seu nome agora, de forma tributária. Vai aumentar? Tributo. Peraí. Vamos lá. Pessoal, para vocês constituírem uma holding, você que tem 10 casas de 1 milhão, vamos dar uns números redondos, sim, né? Você que tem 10 milhões em imóveis hoje, vamos dizer que você tem 10 casas de 1 milhão, não é só assim jogar para sua PJ, tá?
Para você transferir da sua pessoa física para a pessoa jurídica, você gasta um fadado ITBI. Eu consigo imunidade para você. Você tem direito. Peraí. Ela é condicionada, está discutindo agora no STF, mas estava lá, né, o Faquinho. Eu acho que o Zanin voltou, deu o terceiro voto, que deu tendência. Estava 2-0 para nós, contribuintes. Aí o Zanin é o novo, né? O mais novo é o Zanin? O Zanin é o advogado do Lula, ele deixou uma brecha que ainda as prefeituras podem julgar isso. Porque o que é má imunidade? Ele te dá uma condição de não cobrança desde que ponderante. Então você está montando uma empresa, uma atividade ponderante é uma atividade principal, tá, gente? Então você está falando para mim, você vai abrir uma empresa para aluguel, para fazer comércio de compra e venda, sua atividade vai ser o quê? Por que você acha que vai ter imunidade do TDI? Aí você vai na prefeitura, consegue o certificado. Aí o cara já está sentado achando que está tranquilo. Não. Você fica de 5 a 8 anos preso para ser cobrado isso com multa. Por que a prefeitura vai te dar uma coisa se você não vai dar nada em troca para ela? Então as pessoas, você vai gastar... Porque é uma empresa comercial, na verdade, que você está fazendo. Aí você não tem essa imunidade. Uma coisa é consumo dela, né? Se você for para imobilizado, você for para... Imagina, é que o papo vai longe, vai me segurando aí, tá? Não, mas é legal, cara, pelo seguinte, cara. Porque a gente vive isso aí no dia a dia. E é vendido pra gente que é tudo maravilha. Então é. Porque só vamos voltar a conta que eu te explico, tá? Então você vai gastar ITBI de 2 a 3%. Pensar em 3%. Um advogado bom é de 1 a 2% do seu patrimônio. Meu advogado cobrou 10 mil. Cuidado. O cara capacitado, ele tem que cobrar pelo trabalho dele. Vamos dizer que ele te cobra 1%. Então você já perdeu do seu patrimônio 3 do ITBI, mais 1 do advogado, evita inventar mentira. Você tem que tirar da sua declaração de imposto de renda essas cotas dessa empresa. Então você tem que doar. Então, não evita inventário, você antecipa agora. Você paga ITCMD agora. Você gerou fato gerador agora. Você morreu agora, patrimonialmente. Então você gastou de 2 a 8. Vamos pensar que a São Paulo é 4? A maioria dos estados é 8. Vamos pensar que é mais 4. Você perdeu 3, mais 1, mais 4. Perdeu 8%. Cartório, monumento, 2%, 3%. Vamos fazer uma conta? Vamos, é 10%. Vamos pensar que você perdeu 10%. Você tem 10 milhões. Você está me falando que hoje, na minha tendência, você vai viver mais uns 20 anos, 30 anos. Eu acho que a gente tem que eliminar patrimônio, pensar na sucessão por 75, 80 anos. Um cara com 40, ele vai me dar 1 milhão dos 10 dele para resolver um problema que está aqui 40 anos vai resolver. Não. Fica com 1 milhão de você. Só que eu preciso ter um garantidor. O que o americano usa, o que faz um seguro de vida. Só que daí não pode ser qualquer seguro, tá? Não pode ser aquele do banco, que renova todo ano, que o banco pode não te aceitar no seguinte, pela lei nova, mentira. Prudential. Eu trabalho hoje preferencialmente com a Prudential, tá? No Brasil hoje não tem um comparativo. Tem Mão Geral, MetLife, eu gosto muito desses produtos. Mas hoje é um produto que eu gosto muito, que eu tenho uma solidez muito interna. Eu tenho uma franquia da Prudential, tenho cadastro em outras seguradoras, mas a hora que eu ponho na ponta do lado para te oferecer, no momento ela é a melhor. As outras não são ruins, tá? Pelo amor de Deus. No geral, Icatu são grandes seguradoras. Já fiz seguro para cliente. Mas hoje ela é a única que deixa fazer a transição do temporário, porque está ali. A gente entrar nesse assunto, a gente vai muito fundo. Mas então, o que a gente faz? Eu tenho que prever o seu tempo de necessidade de seguro, a quantidade de seguro, fazer sua leiteira se você vai crescer patrimônio, se não vai crescer. Você vai antecipar, eu preciso fazer um desenho para você. Eu deixo esse guarda-chuva em cima de você enquanto eu faço a transição. Só que se eu só te entregar o seguro, se o cara só for um vendedor de seguro, ele reza para você crescer patrimônio. Cada vez tem que fazer mais seguro. Quando eu presto uma consultoria, eu quero que uma hora a gente estabilize o seu capital segurado. Por quê? Com o passar do tempo, você vai arrumar mais problema, porque você está gerando mais patrimônio. Só que ao invés de aumentar seguro, eu te estimulo a fazer as doações de uma forma certa. Então a gente faz um desenho para que um momento seu patrimônio não esteja mais no seu nome 100%. A gente vai ter que ir fazendo esse desenho. Para algum momento você não ter mais patrimônio, ou ter baixo. Para custo, a parte oneroso disso ficar baixo para sua família. E nesse momento você não precisa mais ter seguro. Se for um resgatado, você traz seu dinheiro de volta, cuida da sua vida. Só que não é vendido assim. Você entendeu? Então a gente peca, volta no que a gente estava comentando, né, antes da nossa conversa. As pessoas tendem a te vender o que ela tem. Ela quer ganhar dinheiro. O cara do seguro, ele quer te vender o máximo possível de prêmio pago, porque ele ganha comissão. O cara do advogado, ele vai querer, não é que ele não mereça, pelo amor de Deus, gente, mas ele vai querer receber pela entrega dele. O contador vai receber para a entrega dele e ninguém te traz dinheiro na mesa. Só que ninguém te mostra a solução verdadeira. Então, é isso que é meu papel, fazer esse acompanhamento geral, não só o seguro. Eu quero que você não precise mais ter. Então, eu tive que me aprofundar em todos esses estudos. E com isso veio essa parte
pressão, tudo que eu posso ajudar meu cliente, eu acabo entregando numa forma de uma consultoria, um aconselhamento. Agora, a questão, vamos fazer o caminho e vamos, eu gosto de fazer algumas viagens, no seguinte, pegando um cidadão, como diz o Emílio Surita, um afegão médio, eu acho barato quando ele fala isso, cara, o afegão médio, que tem lá, que fez um patrimônio pequeno, não é um grande patrimônio, mas, lógico, tem que cuidar da proteção desse patrimônio. Vamos lá. O cara tem uma empresa, tá? Não previu nada no seu contrato social, tem um sócio, fez um patrimônio razoável, vamos falar uma empresa pequena, e fez lá, tem a sua casa própria, tem sua chácara, tem seu apartamento na praia, tem mais 1 ou 2 imóveis alugados, é um afegão médio, né, e começou do zero, trabalhou 30 anos e chegou nisso aí, tá. O que esse cara tem que fazer hoje, quando ele chega nesse posicionamento? Ele tem lá seus 30 anos de trabalho e tem esse patrimônio, né, não tem previsão num contrato social, não tem nada olhando para isso. Aqui eu acho que aí é que entra, eu não sei se estou exagerando na quantidade de patrimônio que ele tem ou não. Aí a pergunta, trabalha com gente com menos patrimônio do que isso? Né? Essa é a primeira questão. O que determina o patrimônio que o cara tem? Que vale a pena para começar essa estruturação? Exatamente. Não existe. Aí todo mundo me pergunta isso e eu vejo muito. Infelizmente, a gente está buscando muito conhecimento em internet. A gente está muito carente. Nós somos Google. E a gente pergunta, e às vezes você faz uma pergunta errada, o cara vê essa sua dor, ele traduz a sua dor para tratar. Holding é para todo mundo? Não. Conhecer o benefício e o malefício, sim. Planejar, esse cara, ele precisa achar uma pessoa idônea, imparcial, que mostre o lado bom e o lado ruim. Hoje, por isso que eu falo, poucas pessoas fazem o que eu faço, porque o cara ele vai querer que atingir o cara uma coisa tão ruim que você vai ter uma dor iminente, porque você só toma remédio porque dói. Sim. O cara vai te bater e falar, não existe um número de patrimônio que faça sentido para você pensar. Porém, apertar o botão, aí a gente tem que começar a calcular. Quais vantagens você vai ter? Valeu a pena você gastar os 10%? Como é a sua capacidade de fazer dinheiro? Porque às vezes eu estou tomando aqui do exemplo dos 10 milhões, você me dando um. Você é um cara que não administra dinheiro, não adianta deixar, é melhor já fazer essa transição que mostra a família realmente economiza. Se você pensar que o inventário é perto de 20, não gastaria 2. Essa transição antecipada gastou só 1, você deixou solidez nos seus 9. Então, esse cara tem que analisar você, o que você é um fazedor de dinheiro? Esse 1 milhão pode ser custar 5 mais para frente fazer a transição, mas esse 1 milhão virou 10, virou 15. Valeu a pena. Então, assim, quando a gente fala, muitas pessoas, quando formam o patrimônio no CPF, e essa conta às vezes não fecha muito no final. Você vai pagar o ITBI, mas se você já tender a ser um patrimonialista, monta a sua pergunta. Começa a comprar por lá. Porém, você vai pagar uma prenda, porque você vai ter um custo contábil. Primeiro, se você for fazer um contrato mais legalzinho, robusto, assim, é de 15 a 20 mil, vamos comprar mais cara. Você vai ter esse custo imediato. E a gente pensa sempre em isso e dissolver. Se você tiver 10 imóveis, esse custo mensal, esse custo se diluiu. Sim. Se for só um, não. Mas, às vezes, você está pagando um pênalti agora, que lá para frente ele fez muito sentido. Então, a pessoa tem que saber fazer essa conta. O que você está dizendo é o seguinte. Ponto de intersecção que faz mais sentido, entendeu? Não existe uma conta reta. Então, o que você está dizendo é o seguinte. Eu tenho 10 milhões para mim fazer uma proteção, fazer tudo dentro do quadrado, dentro do que a legislação permite, e eu ter uma determinada proteção, ter o meu seguro, para mim fazer tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que abrir mão de 10% disso aí. Tá? Fechou. Então, eu tenho que tirar tudo do seu nome. Vou pensar. Eu deixo e nunca vai acontecer isso, tá, gente? Você nunca tira tudo do nome da pessoa. Não tira, mas eu vou deixar bem tudo quadrado, a caixa redonda. Tá? Bacana. O que você está dizendo é o seguinte, se eu tiver esse 1 milhão na minha mão e eu consigo fazer ele vezes 5 em 5 anos, por que eu vou fazer isso agora?
E a pessoa tem que ser estrategista. Você precisa ter um estrategista do seu lado. Sim. Porque o contador de história vai ter o tempo inteiro. Então. O cara do investimento, hoje, cara de vender seguro, gerente de banco, cara, desculpa, Cláudio. Eu não sei fazer o que você faz de uma forma melhor. Eu brinco, todo mundo sabe pintar uma casa. Nós demoraremos pintando nossa casa 5 vezes mais do que um pintor. Sim. Provavelmente, nesse tempo, eu ganho mais dinheiro do que para o pintor. Então, assim, o que media eu contratar um pintor ou não? Qual é a minha capacidade e a minha hora? Justamente isso. Então, assim, eu sou muito a favor de você ter um especialista em fazer algo e deter o seu tempo para algo que realmente te monetiza. Então, continue fazendo o que você faz. Mas chame um cara para ficar no seu braço, com os braços direitos, um cara idôneo, que ele te guia. E lembra, não existe certo e errado. A melhor decisão é que você toma, com consciência. Mas tem que tomar uma decisão. Quando a gente fala um patrimônio de 10 milhões, a gente tem que analisar um pouquinho mais. Que nem esse exemplo que você deu. Tem renda de aluguel? Qual é a economia tributária que você vai ter alugando na pessoa física que na pessoa jurídica na pessoa jurídica e na pessoa física você pagaria mais? Quando a gente entra na reforma tributária, ainda vai aumentar mais. Se você tiver mais de 3 patrimônios, uma renda a mais de 240 mil ano, você já vai receber de BSS, longa temporada ser mais 8,4, tende a ser 8,4, a gente não sabe ainda a alíquota efetiva que vai ser, está prevendo 28%, 70%, bom, aumenta 8,4%. E se for short stake, que é da temporada, 11,4%. 11,2, 8,4%. Então, assim, essa tributação vai ficar melhor. Então, vai tender você sempre fazer mais, essa conta vai fechar melhor quando você contar esse número. Você tem no menos imóvel, uma renda superior a 288, né, que é 20% a mais de 240, também você vai ter que ser tributado. Então, você vai ser como um negócio seu ter renda, tá? Então, o Estado está prevendo. Assiste 2, 3 vezes isso, gente. Qualquer coisa me mandem e eu explico detalhado. Mas, no fundo, é o seguinte, por ano é 27% que morreu. Tende a 27 mais isso. Mais esse IVA dual aí, que vai ser tendencioso. Então, assim, quando a gente faz análise, na verdade, tem que trabalhar. Não sei o que faz sentido. E na minha concepção, a gente não vai fazer esse movimento completo numa ponta. Que patrimônios você tem maior renda? Em quanto tempo ele se paga essa operação? Porque você pode gastar 10% de cada patrimônio seu, desde que ele tenha um ROI e volte esse dinheiro. A gente tem que calcular em quanto tempo esse dinheiro volta. Então, a sua casa de praia que não tem renda, a sua casa de moradia que não tem renda, essa vai ser a que menos dói, vai ser a última que a gente vai levar. Desde que a gente tenha uma ferramenta que, se um acontecimento resolva esse problema, muitas pessoas que me procuram, eu quero fazer uma holding. A maioria das vezes eu falo, cara, você não precisa de uma holding. O dinheiro caindo do céu e um belo no testamento desenhado. Que resolve o seu problema. É determinante, o testamento é determinante. Então, não existe um desenho do tamanho do patrimônio, sim. O que é o seu patrimônio? A sua operacional. Seguro para mim sempre vai ontem, tá? Se você falar para mim que você tem a data que vai acontecer alguma coisa, me fala que eu faço meu irmão voltar, meu pai voltar. Infelizmente, então, assim, eu falo, gente, seguro é a primeira coisa que se faz. Premedita isso que você não tem esse controle. Resolve esse problema. Deixa seu legado que você realmente quer deixar. Após isso, a gente começa a pincelar. Contrato social de sociedade, cara, quanto antes você começa a desenhar. Inclusive, já a gente fala um pouquinho de seguros cruzados, é bem legal essa estratégia dentro do contrato social, que a gente já desenha tudo isso. Mas então a gente pode pensar nisso, aí a gente começa a entender o seu patrimônio. Nessa minha consultoria, a gente passa por etapas, depois a gente pode até pensar um pouco, mas entendendo o seu patrimônio, para onde tem de ser, para eu poder te opinar e a gente pôr em planilha, você vai ver o que é melhor para você. Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte: eu tenho um carro elétrico, ele é híbrido, que posso colocar eletricidade, álcool, gasolina, e ele também tem GNV. Aí eu vou na bomba, eu pego o que é mais barato. Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte: pega o seu patrimônio e nós vamos fazer o que for mais barato naquele instante, naquele momento. Na verdade, nem sempre é preço. A gente tem que entender o que é melhor para você. Exatamente. Às vezes vale mais a pena você portar o que ele rende mais, a gente sabe? Sim. É mais ou menos essa estratégia. Eu vou colocar mais dinheiro, tenho mais rentabilidade, ou não coloco mais dinheiro. De repente, você pode até ter uma PJ para levar todo o patrimônio e vai levar só parte, porque outra parte não interessa levar. Ou que não interessa agora. Porque lembra que a gente economiza aquele seu 1 milhão? Às vezes a gente vai ter que começar a movimentar, tá? Isso aí, quando a pessoa tende a ter patrimônio de aluguel, renda de aluguel, eu chamo de patrimonialista, um cara que é um acumulador de patrimônio, ele gosta disso, dessa estrutura, a gente já tem que começar a pensar nessa estrutura. E principalmente agora com a reforma tributária, o Barsi, que é o maior CPF na Bolsa de Valores, provavelmente ele vai ser o maior CNPJ. Que a distribuição, tudo que ele ganha, ele perde 10%. Meu vizinho. Ele provavelmente vai ser o maior CNPJ. Provavelmente ele vai ter que mudar toda a alocação dos
do que ele tem, vai ter que passar por um PJ. Só que quando a PJ ele não tem isenções e alguns impostos. Então vai ter que comprar tudo de novo. Tudo de novo. Vai ter que reaprender a investir. Para esse cara é fácil, né, gente? Quando você ele exponencializa o patrimônio dele. Vai te dar uns exemplos mais picos para vocês, mas esse cara ele vai ter que se estruturar totalmente diferente. Muitas pessoas, grandes patrimônios, não sair do Brasil. Não pode ter essa oportunidade aqui no Brasil principal, tá? Que daí o Brasil não é bobo também. Então, ele tem que ir com tudo por isso embora, que, assim, né? O desenho de analisar não é um simples exemplo que você deu. Nem não é o tamanho. Dizem que acima de 3 milhões, dependendo do que você faz, no capítulo de trabalho, já começa a imaginar. Agora, se você imaginar que você vai ser taxado como um super rico, né, com mais de 50 mil, como você transita seu dinheiro da sua PJ operacional para a sua patrimonial? Ele pinga pelo CPF. A gente vai ter que criar uma TIDA holding de participações, mesmo que seja uma pura ou uma mista, para que você receba esse dinheiro. Então, você vai deixar de ser dono 100% ou da sua empresa, quem vai ser dono é a sua de participações, que a sua de participações é dona da sua imobiliária, dona de outro negócio, e você transita tudo para uma pessoa jurídica. Aí é um jeito de pagar menos impostos. Ou seja, quem tem estratégia não vai pagar esse imposto. E quem pagar vai repassar. Sim. Isso que as pessoas não entendem, né? Sim. Ai, que lindo, o rico vai ser tributado, amigão, mas quem vai ser tributado é você, cara. Eu não te vendo mais. O cara para de produzir. Sabe, eu tive um irmão que também partiu muito cedo. Não foi a Covid, não, mas ele partiu com 56 anos de idade. E esse cara, ele era uma grande figura, estudava, administrador, cara financeiro pra caramba, né? E ele era uma figura, me chamava, ô gordo, eu fui fazer mais uma aposta, fui fazer mais não sei o quê. Aí um dia ele volta e falou, porra, como é que foi, né? Negócio. Falou, rapaz, eu voltei com a fórmula definida. Minha mãe falou, no final, sempre no final, quem paga é o consumidor. Então esquece, deixa os caras sentar a borracha, porque a gente na posição de consumidor vai pagar a conta. Então, mas conforme, Cláudio, as pessoas não se manifestarem e entenderem essa conta final. Gente, é só você ir no mercado. Sim. A gente não consegue aumentar a nossa renda por tudo que sobe as coisas. Não. Realmente, você com 100 reais, eu compro um monte de coisa. Você pede hoje, é sim, tu pede um iFood, você não come com menos de 100 reais hoje. 100 reais é dinheiro, hein? Não é pouco. Se você pensar com o salário mínimo hoje, quanto que é? Você não come. Hoje, então, você se torna cada vez, a classe média está diminuindo. Ah, Marcelo, o super rico, cara, esse cara você não adianta você querer ser injusto com o cara. O cara tem a capacidade de gestão dele. Sim. Se a gente entra um pouquinho e tem que se dividir, tudo seria lindo. Mas o que você fez? Sua família fez enquanto a família dele estava trabalhando? Então. O empresário é punido, né? Infelizmente, a gente tem esse. Quem quer algo a mais, a gente é punido. Então, esses dias eu vi, eu não sei o nome do cidadão, é um chinês, num podcast. É um chinesinho falando, aí arrastando o português, né? Fala assim, brasileiro tem muito direito, tá bom, não precisa trabalhar. O chinês trabalha pelo brasileiro, né? O brasileiro trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Eu trabalho 7 dias, 15, 16 horas. Eu compro mansão, o brasileiro não compra mansão. Né? Então, ele resume, né? Ele resume. Ele fala, cara, você trabalha muito, você ganha muito. Então, não tem como mudar essa regra. Desacelera, né? Se você trabalha mais, você trabalhando menos, a gente ganha igual, o que você vai fazer? Você vai desacelerar. Então. A tendência é desacelerar. Você desmotiva essa pessoa a ser algo a mais. Isso eu acho que não pode ser nem 8 nem 80, né? Mas tem de pensar, mas, cara, eu dou muito valor para esse negócio. A gente chama de ser igual a você, né? Você trabalha, você tem direito. Então, mas Marcelo, esse é o grande problema. Então, você coloca que você foi estudar, continua desenvolvendo, continua aí, está aqui falando do negócio que você é apaixonado por ele e continua se aperfeiçoando cada vez mais. Você não pode parar um dia, porque veio aí uma nova lei tributária, reforma, mudou tudo que você tinha construído aí nos últimos 15 anos que você a gente já estava prevendo, né? Por exemplo, quem estuda, quando a gente é especialista no que a gente faz, já está se pintando essa reforma tributária há mais de 4, 5 anos. Né? Então, a gente começou já a analisar, lógico, agora que vem a martelada, a gente tem umas adaptações que ninguém sabe, a líquida certa, mas a gente já vai começando a criar desenhos. Né? Isso que, graças a Deus, eu acho que no ano, mas brasileiro, mais que tudo, a gente acaba se virando.
E a gente acaba tentando achar oportunidade em tudo, né? Vamos falar a verdade. Sim. Para quem hoje é empreendedor, você acha oportunidade em tudo. Então, a reforma tributária vai se mudar. Hoje em dia, o maior risco que existe é essa tributação de alta renda. Isso aqui, cara, vai refletir muito se você não tiver uma análise crítica. Esquece o que você está pensando. De renda, estou preocupado no que aumentar o IVA. Cara, vai te aumentar 8%, alguma coisa no seu lucro, lá em cima. Isso aqui é só movimentação, você pode perder 10% a cada movimentação que você faz. Marcelo, mas eu visitei muitos clientes meus, empresários, e fui falar, cara, você fez a ata de distribuição de lucros, que distribuiu, que foi até o fim de 2025. Os contadores e advogados desse cara não falaram nada. É assustador. Para o cara tinha 10 milhões para ser distribuído. Cara, eu pus 1 milhão na conta do cara. Marcelo, mas eu não sei se eu quero distribuir esses 10 milhões. Tem uma ferramenta que você pode, faça. Então, a prevenção é exatamente isso. Então, assim, hoje a gente tem que analisar a estratégia que você tem que usar para manter mais patrimônio. Lembra? A sucessão é a sua transferência. É a manutenção e o aumento patrimonial. É porque se não tiver cuidado, vai derreter esse patrimônio. O imposto vai levar. Qualquer movimento que você faz... A ideia da reforma tributária, né, Cláudia, é não ter, vamos falar, acabar com a sonegação. A ideia deles é isso, acabar com a sonegação, não ter uma sonegação. Em parte é bom, porque quem contribui tem que pagar da conta dos outros. É que a gente vive num país que a gente não acredita, que a gente contribui não volta pra gente, a gente tem raiva do imposto. Não deveria ser assim, né? Então, teoricamente, fazendo isso, abala todo o sistema. Né? Porque faz de uma forma que ele já enxerga tudo que transação financeira que a gente já tem, já enxerga, gente. Ninguém transita mais com dinheiro, poucas pessoas. E mesmo esse dinheiro, você compra algo de alguém, eu preciso dar saída contábil desse produto. Eu não posso simplesmente apagar ele no estoque. Eu vou ter que falar para quem eu vendi. Então, assim, fica muito difícil você não te enxergar. E a ideia deles é essa tributação em cascata. E lembra, a reforma tributária, teoricamente, o tributo não aumenta. O tributo muda. Um pouquinho, dependendo, por exemplo, normalmente quem é prestador de serviço, ele vai ser contribuinte do ICMS também, que era só do ISS. Então, vai aumentar um pouquinho para quem é prestador. Eu não sofri com isso, todo prestador de serviço. Mas, teoricamente, esse ano aqui aumenta um pouquinho do IVA e reduz o normal. Teoricamente, se mantém a mesma alíquota. Só que agora começa o abastecimento de crédito. Então, se essa caneca o produto nunca começa, ele não tem um começo, tá? Começa lá no POC, vira não sei o quê, mas imagina que, sei lá, o POC faz a cerâmica, isso aqui. Então, esse cara já recolheu pertinente ao custo dele, ao valor que ele te vendeu. O próximo da cadeia comprou, agora vai pagar só sobre a diferença. Então, é cumulatividade de tributos, o que hoje não é. Paga 100%, 100%, 100%, 100%. Então, teoricamente, é para ser uma coisa boa. Só que a lei é mal redigida no ponto de todo mundo ficar assustado de pagar. Speed payment é a mesma coisa, gente. Quem vai pagar o final da cadeia? E toda movimentação vão me grampear? Não. Teoricamente, vai te grampear o que é pertinente ao do seu tributo. Mas no final, vamos olhar o seguinte, a tributação do imposto de renda, né? Então, agora tem isenção para quem ganha abaixo de 5. Não é isenção, tá? A isenção é até 2.600. Até 5 você ganha um crédito que zera. Isso. Não é isenção. Então, mas vamos lá. É 27 na pancada. Na verdade, ele fez o 27 universal. Não existe 27, né? Mentira isso, né? Ele é um crescente. Então, nas faixas você pagando, tende a 27. Né? Isso, tende a chegar a 27. 27,5. Né? Que é o, se você for olhar no mundo, eu acho que a tomada do dinheiro da população agora vai ser um dos maiores. Nós vamos bater acho que uns 32, 33, né? Que é nós estamos falando de uma Europa ocidental de primeira linha, com a entrega de um serviço também de primeira linha. Nós vamos contribuir como e não teremos como. Então, em certos momentos, nós teremos um serviço do Haiti, né, pagando como se estivesse na Suíça, na Suécia. Que vale a pena se pagar tributo lá. Aqui a gente é bitributado, você paga educação 2 vezes, saúde 2 vezes. Isso que revolta. A gente não tem contrapartida, o dinheiro vai, eles repõem esse dinheiro, põe no lugar, ele não volta. Então, mas no final, a gente tinha essa compensação, que acho que agora perde, né? Fazendo conta efetiva, o que paga, eu tenho alguns amigos que moram
Irlanda, Suécia e coisa assim. Moram bem, de verdade. Moram bem de verdade. Quando você fazia, porque essa conta eu não fiz agora. Eu não consigo ainda ter amplitude para fazer essa conta. Mas, em um certo momento, quando eu faço a conta, eu pago o plano de saúde que eu quero, vou para onde eu quero, minha filha estuda no colégio que eu quero, com tudo que tem direito, e eu faço a somatória disso tudo, e quanto eu pago de imposto, eu chego no que eles pagam lá, e eu fazendo as escolhas. Então, estava muito equilibrado. Até então. Até então estava muito equilibrado. Mas isso porque nós fazemos manobras para reduzir um pouco. Sim. Que, teoricamente, a gente fazia que nem nossa empresa tem deduções. Exatamente isso. Aí isso que a gente tá pegando. Aí pegou. Mas é isso que, assim, essa conta, eu já uma vez um amigo meu falou isso para mim também. Ele falou, Marcelo, mas se você for ver, ainda vale a pena do que sair daqui. Porque todo mundo gosta de ir para os Estados Unidos com turista. Sim, né? Mas morar... Não sei se é bom. Eu já fui para a Austrália, eu viajei bastante já. Minhas premiações, na Prudential, sempre eu sou premiado, já viajei bastante, fora minhas viagens que eu já fiz minha vida inteira. E eu gosto muito de fora, mas morar lá fora, então a é distância... um problema maior. Porque aqui a gente acha espaço para ganhar dinheiro, aqui a gente enriquece. Lá você vive, aqui você enriquece, se você for diferente. Sim. Aqui a gente consegue na expertise, a gente mudando. As oportunidades, eu vejo assim, cara, e a gente tem visto cada vez mais o surgimento de novos ricos. Mas como é que esse cara consegue? Não é lógico. Momento certo, hora certa, muito suor, pessoa certa, muito suor, com quem andou, com quem, né? Tá muito, tá em cima do relacionamento que você tem, efetivamente. Não tá noutra coisa, né? Se você anda com um cara super rico, a tendência é umas ideias. Isso é infalível. É infalível. Então, você sobe a sua régua e você começa a vibrar dentro da mesma frequência e as coisas começam a acontecer. E aí você tem uma pessoa, você é um cara do bem, que anda com pessoas do bem, que estão num patamar mais elevado, mas ela olha e fala, esse cara é do bem, eu vou ajudar esse cara aqui. Porque esse cara, ele precisa de ajuda. Cláudio, não sei se você percebe. É normal eu falar, cara, não tem mão de obra, É isso que as pessoas não entendem. Se você for especialista e for idôneo, especialista de fazer qualquer coisa. Se você for varrer direito. Sim. Faça direito, você nunca vai passar necessidade. E esses caras com muito patrimônio, eles precisam desses braços. Sim. Só que eles escolhem as pessoas a dedo. Muitos infelizmente, eles acabam se vacinando com raiva de todo mundo, porque sofre. Você falou, mas se chateia. Se você tiver uma frequência e as pessoas entenderem que você quer crescer, cara, você ajuda. Sim, ele precisa dessa ajuda também. Tá te ajudando porque ele precisa de você. Mas é uma troca genuína e válida. Sim. E aí, essa é uma questão, né? Quando fala das oportunidades do país, né? Para onde você vira, né, eu quebrei 2 vezes antes de ter esse negócio. Esse negócio tem 30 anos. Mas eu passei, e quem me tirou da condição de quebrado foram amigos que estavam numa outra posição. Falaram, cara, você não merece estar onde você está. Então vem aqui, ó. Tá? Criou estratégias para me dar um negócio, para fazer que eu acontecesse. Ele não andou por você, ele te deu a vara. Me deu a vara. E vem comigo isso aqui, foi fantástico. Vou começar um novo negócio de estruturação. A chave é sua, eu te pago o X. Se você colocar 10 pessoas para trabalhar, sai do seu X. Se você fizer sozinho, foi muito inteligente. Esse X é todo seu. Então, ou seja, se você quiser gastar sua sola de sapato, você recebe mais. É isso aí, cara. Então, achei que foi muito inteligente isso, né? Se você quer ir para uma zona de acomodação, que não é conforto, o pessoal confunde muito, coloque 10 caras para trabalhar e divide o que você tem. Agora, se você for um cara que está afim de fazer o teu caixa, não contrate ninguém e sai andando. O valor vai ser sempre o mesmo, né? O final vai ser sempre o mesmo. A operação pode te pagar isso aqui, porque é o que você tem para fazer. Agora é fácil, você vai achar melhor. E, cara, foi assim, mas justamente nessa situação. Você não merece estar aí. Vem aqui, pensou, e aí abraça a oportunidade e as coisas começam a acontecer. Agora fala assim, mas você estava no momento certo, no lugar certo. Não. Às vezes você só deixou passar o cavalo e você não enxergou. Eu enxerguei.
E abracei ele e não larguei. Então assim, quando fala das oportunidades, eu tenho amigos que fizeram, tem uma boa condição, por exemplo, tem um sobrinho do coração que está na Irlanda, está bem pra caramba na Irlanda. E o que levou esse cara para a Irlanda? O que levou esse cara para a Irlanda foi uma paixão por uma menina que ele queria casar e não tinha dinheiro. E aí ele vai para a Irlanda e ele fala, cara, eu falei, o que você vai fazer na Irlanda? Ele falou, tudo. Que precisasse O que precisasse, eu fiz. E muito rapidamente ele fez um caixa. Mas muito rápido. Só que ele tinha uma formação técnica que ele não usava. Sai da Europa, vem para o Brasil, casa. Quando ele volta, ele já tinha formação. Ele simplesmente disse para os caras, eu tenho essa formação. A falta de mão de obra é terrível. O que os caras fizeram? Vem comigo. Então, pagam muito. Em todos os lugares, Estados Unidos, Europa. Então, mas aí fala, pô, mas esse cara se deu bem? Cara, mas o que ele ralou... Ele se preparou para... o que ele ganhou de graça. Não ganhou de graça. O cara não tá dormindo. O que vai passar? Ele falou, tio, eu entrei no restaurante, o cara falou, eu preciso de um barman. Ele falou, eu não sabia fazer um drink. Ele falou, já não bebia, né? Eu falei, mas como assim, cara? Eu falei, bichão, eu tô aqui, ó, o cara pede, eu vejo o que o cara quer, misturo e comecei a dar certo. Eu começo a dar um golinho e falo, mas isso aqui fica mais legal se for assim e tal. E de repente eu virei referência no negócio. Nunca tinha entrado num balcão de bar, coisa nenhuma. Me dispus, mas comecei lá limpando o chão e tal. Então, assim, é a disposição lá. Se você tiver a mesma disposição aqui, vai ter sucesso aqui também, cara. Então, a oportunidade aparece, né? Então, a gente tem essa questão, e eu falo que o Brasil, você tem total possibilidade, efetivamente, a gente tem conversado muito aqui, tenho falado muito aqui no podcast, de pessoas que acendem rapidamente, pega um nicho, se especializa, vai e a coisa efetivamente acontece. Eu tenho um caso, agora ele é sócio do Pablo Marçal, Alexandre Song. Esse cara é um dos maiores especialistas em importação Brasil-China. Esse cara chega, e eu acompanhei muito porque eu vi uma fala dele, um Instagram, muito difícil ele se apresentar naquele momento. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, esse assunto me interessa, porque a gente tem uma certificadora de produtos, e muita coisa na China, tem um escritório na China, me interessa falar com esse cara. E chamo ele, 45 dias, o cara não responde, falei, o cara me deixou no vácuo. Aí ele volta um dia, eu tava na China, não dava nem para responder nada, fiquei lá não sei quanto tempo. Sem internet, sem tudo. E de repente esse cara vem. E ele vem pra gente falar, cara, mas ele vem numa condição assim, dificuldade de dicção, né, meio acanhado. E esse cara, ele vai lá fazer os cursos com o Pablo Marçal. Ele é diferente, o Pablo é diferente. É diferente. Cara, o que virou Alexandre Song? Virou um avião. Um avião, esse cara... Lembra, se o cara tem parte técnica, guiar. Porque você tá falando, normalmente, as pessoas são inibidas, porque normalmente ele tem receio de falar, mas se você tem tranquilidade no seu assunto, onde Marcelo, você fala bem, cara, eu sou apaixonado por que eu falo, e graças a Deus eu sempre e você sabe, você se comunica, mas ele tinha uma dificuldade de comunicação, a coisa que ele foi tratar, dicção, comunicação. Então não era assim, mas ele se expôs. Então que eu paguei para estar aqui, muita gente fala, Marcelo, não nasci assim pronto, gente. Tem que se preparar. Então eu tenho esse cara como um exemplo, eu ouvi e acompanhei a construção da carreira dele. Então hoje ele faz eventos, ele leva empresários para a China para desenvolver fornecedores, custa uma bala para ir com ele. Só que é o seguinte, é com ele. E ele tirou o cara que trazia, fazia compras, assim, dividia algumas coisas, hoje o cara tá espontâneo, mas tá cheio disso. Mas muita gente. Que ele deu o caminho, né? Ele mostrou Então, a capacidade. Então, assim, o que a gente tá... é a questão das oportunidades que a gente tem. Agora, dentro desse negócio aqui, que a gente tá tratando, que é esse assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre seguro, cara. Como é que é essa questão do seguro, que o pessoal acha que seguro é tô chamando desgraça se eu faço um seguro. Uma grande bobagem.
A primeira grande bobagem é achar que o seguro é... Seguro é tranquilidade. Essa é sobre o seu carro, do seu celular, e você não pensa desse jeito. Eu não saio no carro na rua com um carro sem seguro. Tem gente que sai, ou seja, é para todo mundo, todo tipo de seguro é o guarda-chuva, você quer ter, precisa. Não sei. Sim. Quanto você está disposto a correr o seu risco? Então o cara fala, mas seguro de vendaval no Brasil? Opa, agora? Se acontecer, você se arrepender de não ter contratado. Então veja só, você que está no mundo do seguro. Há 10 anos atrás não falava disso. Tanto que nem tinha esse produto. Não tinha esse produto. Exato, porque ninguém queria, esse risco não existia, a gente estava desenvolvendo um produto, é sempre assim. O que é? Qualquer seguro é princípio de mutualismo. Pessoas com a mesma necessidade, então temos carros iguais, junto a um grupo de pessoas, a gente tem que colocar dinheiro na mesa para que, pela média de acontecimento, a gente tinha acontecer, a gente ponha dinheiro na mesa. É um grande consórcio. É exatamente, mutualismo. Mutualismo, exatamente isso, é o mesmo princípio de mutualismo. Aí, lógico, tem uma administração com a seguradora, que eles ganham dinheiro em cima, porque se der negativo, ele tem que arcar. Então, assim, tem todo esse custo. A gente chama de underwrite, análise de risco, né? Mas quando a gente trata de seguro de vida, a gente tem um problema um pouquinho maior. Os gerentes de banco estragaram esse produto, enfiando goela abaixo, desde o velhinho assinando aquele papel, antigamente grandes bancos, tá? Que existe até hoje. O velhinho assinava um papel lá, pagava um seguro, e um seguro, só seguro acidental. O cara nem saía de casa. Teve um aí que o cara, se ele morresse andando de ônibus, o velho nunca tinha andado de ônibus na vida. Verdade isso, tá? Não tô falando pra você. É história, isso aí é uma história que é verídica. Precisa ler a cláusula, entrar no ônibus e se jogar. Exato. Você nem quer morrer, você não quer fazer nada disso. Então, entendeu? Então, assim, o cara paga por ano, você não sabe. Então, a gente fala um pouquinho de seguro. Quando eu entrei nesse mercado, eu tinha que quebrar essa barreira primeiro. Porque a própria Prudential, ela tem um treinamento de falar, o jeito é você pegar a recomendação, porque, cara, toda recomendação é a melhor coisa que existe. Então, o cara fala, pede 5 nomes para você, daí liga pro seu amigo, pediu para você avisar, você não avisou. E na minha cabeça, cara, toda vez que eu ligava para um cara, o cara, por favor, deixa eu apresentar um trabalho, por mais que seja sensacional, você está me fazendo um favor. Isso me doía extremamente. Por isso que eu me especializei em te trazer como necessidade ou inteligência. A maioria do meu público é por inteligência. Ou você não tem como solucionar a necessidade, é o seguro papai e mamãe, é o básico que a gente tem que pensar, ou simplesmente inteligente você não gasta seu dinheiro. Que alguém paga por você. Então, para mim, faz sempre sentido. Quando a gente fala um pouquinho de seguro de vida, tem muita pegadinha no Brasil. Seguro de vida, se a gente pensar a parte em vida também, tá? Que tem essa proteção, doenças graves, invalidez, perotomia, quebra de ossos, cirurgias ampliadas. Cara, o que você pode imaginar a gente cada vez se protegendo mais em vida para caso aconteça? Pô, Marcelo, mas eu tenho meu convênio. Claudião, seu convênio te protege dentro do hospital. A conta que se faz com o seguro de vida é o que o seu convênio não cobriria que você gostaria que tivesse protegido e a sua não geração de renda enquanto você está se tratando. A fala do meu pai. A fala do meu pai era, você está preparado para cair vivo? E morto você cai em qualquer lugar. É pernambucana, a consumiu tudo dele. Tudo. Você sabe disso, olha aí. As pernambucanas estão brigando por patrimônio, ninguém assina pela empresa. Lembra? O contrato dela também não previa na ausência dela ou no afastamento quem seria o administrador. Cara, isso aí é básico, tá, gente? Marca um bate-papo que eu desenho para vocês. Isso aí vamos achar um advogado competente para escrever isso que a gente vai determinar. Então a gente pensa que, diga essa parte em vida, ela é primordial para você levantar, porque o nosso sonho é parar de trabalhar. Então tudo que vai impedir você juntar de dinheiro para ter essa renda passiva, você tem que ter um terceiro para te pagar. Em primeiro lugar que você colocaria a moeda no seu bolso. Não, faz um terceiro pagar. Só que quanto de dinheiro que tem que entrar? Aí tem que parametrizar período, entidade para cada acontecimento. Aí precisa um especialista fazer esse desenho para você. Uma parte em vida que ninguém protege muito, então o seguro não é só causa-morte. E causa-morte no Brasil, isso ninguém fala, tá, gente? Existem 3 tipos de seguro, Cláudio. 2 seguros temporários e um vitalício. O que é um seguro temporário? Uma apólice alugada. Um temporário curto prazo e um temporário longo prazo. O que é um curto prazo? Aquele a favor do gerente do banco. Se você tem um seguro de vida, olha o cabeçalho dele. Se ele renova todo ano, ele diz que o seu seria uma nova apólice, ou seja, um novo contrato. Neste novo contrato, você está mais velho. Então, o seu custo de seguro, pelo agravo, já vai ser maior simplesmente pela renovação. E se eu ter a sua saúde? A obrigação é a lei, artigo de lei 769, seguro de vida. Você que é responsável de me avisar seu agravo. Senão, eu só vou repetir a sua saúde, sem questionar. Você não me falou nada. Ah lá, esse prazo, seguro é por prazo determinado, de um ano tem da seguradora a faculdade de renovar. Ah, mas a lei do ano passado, que agora tem que ser mais transparente, está no seu contrato, ele está sendo transparente. Só que você não leu, e desculpa, não é obrigação. O cara que vendeu não te explicou. Tem uns que são de 5 em 5, mas as pegadinhas estão aí. Então, esse curto prazo não presta.
Se eu estou falando que eu preciso de 20 anos, 30 anos para transitar seu patrimônio, se a gente está pensando na necessidade, pensando fora a educação de filhos, fora uma equiparação financeira para sua esposa, para sua ausência de entrada de dinheiro com o período, se a gente pensar na parte inventarial, eu preciso para 30 anos para esse seguro. O ano que vem acontece, você está fragilizado, teve uma doença, por mais às vezes você até recebe essas doenças graves, mas você não vai ter mais o causa-morte, não aceita mais. Isso não presta. Então, eu tinha que quebrar isso, que todo mundo já foi picado por esse bicho do seguro de vida. Então, tirar esse nome, seguro de vida, não é ruim. Só tem que pintar essas pessoas que vendem da forma errada. Corretor de seguro em geral, tá? Eu só trabalho com vida. Tá? Eu tenho meus braços, que às vezes faz alguma outra coisa que eu direciono, mas eu só trabalho com vida. Não dá pra trabalhar com outra. Se você pensar seguro de vida, não. Não dá pra fazer outro. Não dá. Você tem que pensar de uma forma mais específica nisso. Então, tirando esse produto, a gente vai para um temporário longo prazo, então a gente congela a idade de contratação do cara. Então, imagina, o cara tem 40 anos, a gente pode pôr um seguro para 10, 20, 30 anos, e esse aluguel ainda. Educação de filhos, até 25 anos. O filho tem 15 anos, por mais 10 anos, a gente tem que proteger a etapa de educação. Sim. Sua família. Porque a gente vive sempre momentos de vida, né? Esse momento que a maioria das pessoas, primeiro, que ninguém depende da gente, pensa só em vida. Depois que a gente começa a formar família, eu tenho que pensar em educação de filhos, deixar uma dignidade, um pedaço para sua filha, sua família, sua esposa, se quase não entrada de dinheiro, gastar menos mensal, e o inventário. Então a gente tem que pensar nesse desenho. E na terceira, que você já está rico. Então você tem que te acompanhar. Então esse temporário, a gente tem que definir de acordo com a sua necessidade se você precisa por 10, 20, 30 anos. Só que ele continua sendo um temporário. Ou seja, tudo que você pagou, ele não é seu. Você aluga, sabe? Você não comprou. Protegeu. Acabou o prazo dele. Se você não tiver saúde, a gente não renova mais. Ou o prazo limite de SUSEP é 70, 75 anos. Algumas seguradoras estão levando até 80, mas a média é 70 anos. Tomara a Deus eu esteja aqui com bastante patrimônio e ainda vou precisar de seguro. Acabou a proteção. Ele não é ruim, mas ele foi feito para uma função que ele tem limite. Então vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer sua transição patrimonial 100%. Vai ter que gastar aquele dinheiro. Aí a gente entra com o seguro vitalício, pensando em análise de composição. O que é um seguro vitalício? Ele compra numa pólice. Ao invés de você alugar, você comprou, adquiriu. Vamos dizer, então, que você compra uma kitnet. Você mora sozinho, você é solteiro. Do nada você conhece alguém e essa pessoa é engravida. Você precisa de uma casa maior. Se essa kitnet estiver quitada, você pode vender, certo? Certo. É um seguro vitalício. Eu gosto muito de 10 anos. Se você quitou em 10 anos, você não tem mais paga pela sua kitnet, pelo seu seguro. E quando você resolver o seu problema, ou seja, a necessidade não existe mais, você pode vender esse seu seguro de volta para a seguradora. Ou seja, a seguradora, você fala, seguradora, eu já resolvi meu problema pelo qual você protegido. Ok. Então, a partir de agora, me dá a sua pólice de volta, pega o seu risco de volta, se você tem ou não tem, tomara que não tenha, e pega 100% do seu dinheiro corrigido. Só que daí vem também as pessoas que querem vender seguro. Infelizmente, as pessoas que vendem como dinheiro, né? Investimento, cara de banco, esses caras, você tem uma rentabilidade, não é assim que pensa esse seguro. Mas você vai ter uma rentabilidade de X. O cara quer te vender por dinheiro. Por que você sabe vender dinheiro? O princípio não é isso. Normalmente você recebe 100% de correção. E essa correção não é tão ruim, mas não é a melhor correção do mundo para você fazer. Você ganha o seguro de graça. Um exemplo simples. Você tem o seguro do seu carro, sabe? Você paga mais ou menos por ano o seguro do carro. Por cima, para dar um exemplo aí. É 4% do valor do carro. Pensar o quê? Mil? Se arrumasse esse mesmo seguro para você, desse mesmo carro, ao invés de 5 por 10 mil. Só que na renovação, eu falo, você não usou seu seguro, tô vendo aqui. Me dá essa conta para eu vender esse dinheiro corrigido. Então, qual você faz? É claro que é o... Você está pensando na rentabilidade do dinheiro? Não. Mas ainda tem uma rentabilidade. Que se você analisar também dentro da sua pizza de investimento, ele ainda equipara com o investimento de base. Não tem risco intolerável, inalienável, porém você não está comparando com o outro. Não. E você pode pegar de 5 a 10% do seu patrimônio. Se você quebrar, porque eu peguei 5% do seu patrimônio, incompetência sua tem os 95% que você gerir. E os caras querem vender ao contrário, você entendeu? Porque pega um cara que quer ganhar dinheiro, ele quer fazer dinheiro de você. Ele não quer pensar. Aí entra um pouquinho que hoje a Prudential é a única que deixa transitar entre temporários e vitalícios. E as outras seguradoras ainda não fazem isso. Imagina o seguinte, eu identifico que a sua necessidade é 2 milhões de seguro, Cláudio. Mas a gente identifica por ABC. Quando a gente começa esse projeto, eu permito falar quanto desses 2 milhões você quer comprar e quanto você quer alugar. A gente faz esse desenho. Passa 2 anos e fala, Marcelo, eu tô vendo que eu preciso comprar. Ou a gente cria, para você não comprar 100%, você não tem capacidade, não faz sentido sem aportar, eu começo comprando mais desse lugar. Eu capto o seguro alugado e trago para o vitalício. As outras seguradoras me permitem isso. Entendi. É onde trava. Não são ruins, mas se eu conseguir um desenho plano, as outras seguradoras são excelentes. Se você já tiver capacidade de fazer 100% do vitalício, mesmo assim, eu ajudo a estratégia de deixar dinheiro para vocês que trabalham, eu provo para você que vale mais a pena você comprar no passado.
mas eu consigo fazer esse desenho. E anualmente a gente tem que entender se essa necessidade aumenta ou se a gente vem com uma estrutura de compra. Então não pode ficar estacionado. Desenhando também. Sim. Então, assim, o seguro não é qualquer um que vai te entender. Ah, Marcelo, mas meu amigo ABC fala que entende. Cara, se você confia 100%, tem entendimento daquilo. Mas dependendo, tem alguém que realmente pense por você. Então, assim, é um produto maravilhoso, maravilhoso. Só que você tem que ter, a pessoa que vai te mostrar isso, ele tem que mostrar dignamente o que você precisa. Sim. Não é o que ele quer te ver. O seu desenho é diferente do meu, diferente de qualquer pessoa, né, do seu irmão. A gente sempre pensa, cada um tem uma necessidade a ser suprida e tem que ser tratado como especialidade naquilo. E até o que acaba acontecendo, no caso da Prudential, não sei disso, na admissão há um cuidado de saber o seu estado real de saúde, que é para não glosar o teu seguro lá na frente, né? Porque ela faz isso, permitir fazer esse seguro mais longo prazo, porque ela é uma das únicas que antecipam a análise de saúde. Não é querer ter seguro, é poder. Por quê? Toda seguradora tem direito a questionar a sua saúde. A maioria questiona no momento. No momento. Então, aquela lá que vai renovando, aconteceu. Cara, tem um caso típico, tá? Quando eu entrei para vender seguro, eu liguei para um amigo meu, ele falou, nunca nem ouvi de seguro. Eu vi que você estava se movendo. Não, vem falar comigo. Deu 2 meses, eu fiquei bravo. Meu amigo falou, que isso? Você vai me ouvir sim. Você é meu amigo, eu acho que é importante. Aí ele falou, pode vir aqui. Me descascou. Meu pai tinha seguro, assim, pagou a vida inteira, descobriu um câncer, batalhou 3 anos com câncer. Morreu. Do quê? De câncer. Há 3 anos. Não avisou a seguradora, má fé, não recebeu. Não recebeu. Uma família média mais, hoje é C. Não trabalha, sabe aquele que o pai desse direto na asa, aqueles caras que compram terreno, faz roubo de terreno, aí vão pegar seu terreno, tá, Cláudio? Deixa documentado com você, só começa a pagar, porque eu tô vendendo aqui. Morreu, não completou essas obras, não pagou esse cara, patrimônio, mas morreu. Derreteu. Isso sabia trabalhar, não sabia administrar, não sabia nada, morreu. Malemar tem a casa que mora hoje. Coisa de uns 6 milhões, 7 milhões. Morreu o patrimônio. Aí a hora que eu expliquei, falei, não, assim, ele falou, nunca foi vendido isso pro meu pai. Porque na cláusula estava dizendo que a obrigação era dele avisar o cidadão. Essa E nesse caso aqui, da Prudential, não existe isso, ela antecipa. Ela trava a sua saúde naquela entrada. Então, por exemplo, eu ponho de 10, 20 anos, esse contrato é longínquo. Se for o vitalício, eu congelo agora. O que é interessante também, tá, por exemplo, então se a gente faz um desenho, tem cliente que tem 17. Né? Hoje a gente vai aumentando o capital, a gente vem comprando, o número de apólices, número de débitos na sua conta, o que conta é o valor total que você paga perante a proteção total somatória que você tem com todos os produtos que a gente coloca nessa estrutura. Quando a gente pensa, né, nessa estruturação de congelar a sua idade, é exatamente que a cada momento, você fez um seguro hoje, você não é agravado, ok, você vai ser considerado nessa pólice sempre chama de standard, saudável, ou até preferencial, que é um super desconto. Se a gente fizer uma nova e você for agravado, essa se mantém standard e essa agravada. Se você não fez uma agravada e melhorou sua saúde aqui, ela se torna essa aqui, ela melhora a anterior, não piora. Ela é retrato do estante. Exato, exatamente. Ela não piora as posteriores. Aí o cara descobriu uma diabetes, provavelmente não pode nunca mais ter uma doença grave. Dependendo da situação, ele é agravado, ele já tem um preço a mais, ele é reclassificado nisso, mas as primeiras não. E lembra que eu fiz para você 2 milhões, não importa o que você fez, você é que é saudável, eu mudo aqui, eu trago o vitalício, você é saudável. Entendi. Então, isso que é o que dá vontade de trabalhar com esse produto. As outras seguradoras, infelizmente, é esse o único ponto que eu tenho aqui das outras seguradoras. Eles tentam fazer movimentos desses, se houverem alguma que me prove que ele contrato que esse me explica. Até hoje eu não achei alguma que possa fazer essa mudança de seguro. São seguradoras, como eu te falo, pelo amor de Deus, não tenho que falar, tenho cadastro as outras, para mim, é fantástica, a seguradora em Mas si. dentro do seu formato, exato, né? Ela responde dentro do formato que ela está atuando. Já tive que fazer de outra seguradora, já fui fazer uma sucessão entre sócios, faz um seguro para a empresa receber, que dá cota, não é só o seguro, tá? Desenhar esse contrato, mas um dos caras, ele era mais velho, eu pus na Prudential uma análise e negou na cara. Passei em outra seguradora, aprovou. Eu fiz a dele em outra seguradora, fiz. O pós-atendimento também hoje é mais, eu consigo ter muito contato interno, né, que são os life planners que a gente fala. A gente tem esse contato interno que se eu der entrada no seu benefício, o segredo é como você coloca o processo. Que o pagamento é rápido. Tudo a gente paga de 2 a 3 dias, de 2 a 5 dias úteis depois da documentação. O segredo é colocar a documentação. Eles entram muito em contato com a gente. Tem briga? Lógico que tem. Só que você tem que ter um CPF brigando por você. Diferente disso, então, se você contratar por banco, por plataforma, você está contratando diretamente de um site.
ela se torna também uma 0800. Liga lá, cada vez é um atendimento que tem, você manda, anexa lá, vai ser analisado, não tem ninguém enchendo o saco brigando por você. Eu não sei, eu sou muito a favor das humanizações das coisas. Hoje me agrada bastante trabalhar. Na verdade, e fazendo uma tradução literal de tudo isso, chama um especialista, né, meu amigo? Chama um especialista. Não se pintam como especialistas, não são, sim, né? sim. Sabe, esses dias aqui eu recebi aqui Renato... Oh, meu Deus, esqueci o sobrenome. Mas eu vou lembrar. Ele se especializou em consórcio. Ele não é um vendedor de consórcio. Ele resolve o problema. Ele resolve o problema. Então, o cara estrutura, ele desenvolveu um programa fantástico, que você faz a simulação do que você imaginar. Então, hoje, quando alguém me fala de consórcio, fala com o cara, porque ele me mostrou aqui no podcast que ele tem uma outra visão, que está muito alinhada com a sua visão, tá? Que não é Disso, vender produto, não é né? vender o produto, é vender. Então, ele traz, e é legal isso, é muito legal. E você traz uma solução de forma que não haja um desperdício do dinheiro. Quando você fala, o especialista ele te coloca, às vezes, numa situação, quando ele é o especialista, que você acaba gastando muito mais do que você deveria, né? Ele trabalha ao contrário, né? É que, infelizmente, ele trabalha com o bolso dele. Com o bolso. Ao E invés isso, do seu, que na verdade, hoje, quando você tem um propósito verdadeiro, eu tenho que pensar pelo seu. Então, mas aí tem a contrapartida que é a continuidade, né? Ele morre rápido, né? Não continua e não tem porque eu me coloco, eu sou de venda. A vida inteira fui de venda, né? Continuo sendo o cara das vendas. Cara, a indicação ela é fundamental. É a assinatura. Você trabalhar com o seu, que você tiver mais produto, trabalhar com o seu cliente, é o melhor tudo, já é um cara que é da base, seu cliente. Uma recomendação do seu cliente é muito mais barato do que você sair hoje em dia buscando, catando na rua alguém, né? Tipo. Mas é assinatura, cara. É a assinatura, Marcelo. É a assinatura da tua capacidade, da tua honestidade. Quando você recebe a indicação, né? Aí é o diferente de eu ficar te forçando a me indicar. Tá? Cara, é fantástico. A escola Prudente é fantástico o que eles fazem, pelo amor de Deus. O cara forma um vendedor absurdo. Só que se você não pega, teoricamente, até meu amigo fala, Marcelo, você tinha que pedir mais recomendação. Porque você entrega, você devia cobrar recomendação. Só que eu acho que, cara, tem que vir muito de naturalidade. Então, assim, eu até falo, minhas atividades são um pouco menores do que meus pares, só que eu sou bem assertivo, porque eu trabalho de uma forma que, quando eu tô na frente do cliente, Cláudio, desculpa eu falar, e porque eu não te vendo nada, eu não tô te vendendo nada. O problema continua sendo o seu, eu tô te expondo possibilidades. Mas é a consistência. Porque daí consistência. Só que ao mesmo tempo, mas às vezes ela fala, devia ter feito mais, sabe? Eu sei que vendedor também, claro, é verdade. A gente, é aquela coisa que a gente falou, o vendedor é aquele que vende e quer vender, de verdade. Sim. Ele resolve resolver, ele quer continuar vendendo, né? Ele vende e quer acomodar. Isso para mim é um vendedor de pedido, né? É um vendedor passivo. Então, eu sempre fui vendedor de querer realmente continuar. Então, não importa quanto eu vendi, vamos para cima de outros. Então, às vezes eu falo, pô, minha agenda teria mais espaço. Então, querendo sim, eu dou palestras hoje em dia, eu presto as consultorias, meus pares da Prudente às vezes me chamam para reuniões maiores, para a gente ter. Enquanto eu tiver tempo, me chama. Marcelo, que cliente é perfeito para você? Qualquer um. Eu gosto muito de empresário. Se você falar para mim, empresário que você gosta de falar, qualquer um que seja, ou a família vai suceder, ou a empresa vai se encerrar, ou ele tem sociedade. A outra. Marcelo, mas o cara não tem poder, não está em patrimônio. Você atenderia ele? Desculpe, se eu tiver tempo na minha agenda, eu atendo de todo mundo. Porque um dia esse cara, ele pode se tornar esse grande, ou ele conhece o grande. Sim. E erra quem acha que você quer tratar a pessoa como uma pessoa. Cara, o cara é um ser humano, que ele sempre vai lembrar de você, mas se você já entrega para ele. Mas é momento. Cara, eu tenho um exemplo aqui, eu tive uma estagiária de mecânica na nossa área de inspeção veicular. Ela era uma estagiária, veio da Bahia. E como é que nós recebemos? Era a primeira mulher estagiária de mecânica trabalhando na pista, fazendo verificação de veículos na pista. Veículos modificados, essa coisa toda. Se esmerou nisso. Passou o tempo dela aqui, fez a formação em mecânica, foi para a faculdade de engenharia, prestou um concurso público, se tornou fiscal da Receita. Cara, capacidade.
Então, assim, né? Por que eu estou falando isso, né? Qual é? Se você efetivamente entrega, e eu tenho feito muito isso, tenho praticado muito isso. Eu até escrevi um livro a respeito disso aí, sobre inspeção veicular, que ninguém falou sobre isso. Ninguém escreveu, teve coragem de escrever sobre isso, né. E aí eu saio do negócio dizendo o seguinte: "Eu não faço inspeção, eu preservo vida". É uma outra leitura, né. Quando eu reprovo um carro sem freio, eu tô deixando o dono do carro puto da vida comigo. Só que é o seguinte, eu tô tirando ele de uma condição de acidente Sabe o que ele iminente. queria quando ele te receber lá em cima? Então Se fosse prestar conta lá em cima. Então, eu tenho dado muito, não falo que é sorte não, eu tenho conversado com muitas pessoas que pensam dentro da mesma linha, você é mais um que pensa dentro dessa linha. O vender é natural da sua colocação, do teu explicar e do teu tua busca de resolução mais econômica e mais efetiva para quem está disposto. E aí isso acaba virando sinérgico. Cíclico. É cíclico, é sinérgico. A energia vem, isso aí. Se você Isso. entrega, eu só acredito assim, Marcelo, se é de religião, esse cara tem um cara lá em cima que olha pra gente. Sim, Não sei te sim. falar, esse cara, se você tá fazendo bem, se você tá plantando bem, fazendo bem, o melhor para os outros, e volta. Mas eu costumo dizer o seguinte: tem alguma coisa, eu não sei onde está escrito isso, mas eu ganhei isso uma vez, numa agenda, e veio um separador de textos lá, e estava escrito assim: "Tudo que vier à tua mão, faça com toda a tua força". Era um verso bíblico que estava ali, que eu demorei para entender. Você demora para entender algumas coisas, né? Porque o que demorou para entender, que eu demorei para entender, é o tudo que vier. Então você não escolhe o que você vai fazer bem feito, é tudo que vier, faça, né. E aí eu acrescentei o seguinte: "Se o papai do céu ajudar, cara, aí vira uma covardia, né, fica difícil, vai ser difícil você errar". Ele tá junto com você, não tem É como. isso aí. Marcelo Presotti, prazer enorme te receber, cara. E é o Prazer. seguinte, deixa aí os seus contatos, importante que você deixe isso aqui para quem quer tratar da proteção patrimonial, quer tratar de um seguro sério, que eu conheço, Prudential, sei tenho um sócio no negócio imobiliário que é contador de uma quantidade enorme de pessoas que trabalham na Prudential, então eu conheço por conta dele, Até pela estrutura até do outro lado. do outro lado, eu conheço estrutura por conversarmos muito a respeito, me apresentou a Prudential, pessoas que se tornaram amigos dele, eu estou falando de 20 anos, então a gente No Brasil conhece, ela tá 20 desde 98, né. então a gente conhece um pouquinho, fica fácil a conversa por conta dessa proximidade aí através do Arthur. Mas deixa os seus contatos, cara, é de mais importante a questão da proteção patrimonial, foi o que a gente falou no início, a questão de um seguro sério e um seguro com um olhar efetivamente de proteção e não só de ser glosado na hora que mais você precisa, que é de Saiba de se um realmente evento você realmente pode andar com o seu carro na rua tranquilo, né. tranquilo, né. Nosso carro somos nós. Somos nós. Vamos lá. Marcelo Presotti, os seus contatos. Meu arroba, né, men, hoje é Instagram, é tudo Instagram. arroba Marcelo_Presotti, meu site é marcelopresotti.com.br. Se quem estiver assistindo quiser mandar um olho, eu tenho alguns e-books que eu acabo compartilhando, quiser bater um papo mais, entender se faz sentido. Poxa, hoje o meu papel é fazer amigo com as pessoas. Hoje o que você faz? Fazer amigo. É O meu isso. trabalho é esse. É o grande E barato. tentar fazer a entrega melhor. Criei um método, lógico, de aplicação para isso, eu consigo fazer com empresários, onde eu entro nessa parte que eu chamo que é o aconselhamento, uma mais, se alguém tiver curiosidade um pouquinho, entre em contato que eu mando alguma Vamos coisa aí ver para a alguma pessoa coisa. enxergar o que faz sentido. Maravilha, deixa eu ver se tem alguém com a gente aqui. Opa. Tem aqui Costa, Áurea, Ademir, Stanislau, Tânia, Silas, Ângela, Arthur, Fabiana, Sandro. Nossa, tem gente pra caramba aqui. Legal. Dando um toque aqui. Obrigado, gente. Massal, obrigado, Massal. Muita gente aqui. Eu falei aqui, aí lá, gente de Tuba, que é minha nova
Meu novo tô quase indo destino. pra lá, tô louco pra ir embora pra lá também. Eu tô quase. Amanhã eu vou visitar, vou pra Sorocaba num clientaço, um amigo meu. Vai dar uma passadinha por lá. Eu sempre posso ter grandes amigos lá, minha vontade é pra lá. Pra lá, né? Mas é isso aí. Marcelo, obrigado, prazer enorme te receber, cara. E no futuro próximo a gente volta a falar desse assunto, sempre ele se renova, sempre esse olhar, a gente pode conversar daqui um ano e pouquinho, para falar sobre os efeitos da legislação Acho que não vai ser tributária. tudo isso. Acho que daqui, porque ainda não está consolidado, né? A gente acha que, acredito, logo depois do ano vai começar as bases, porque a partir do momento que teve realmente o complementar, agora é o regulamento nos estados. Agora começa, cada estado tem um prazo para resolver isso, que senão não vale anterioridade. Então, se eles não fizerem 26, vai ter mais uma brecha. A gente conseguiu mais um ano, tá, gente, para conseguir essa transição patrimonial, nem sempre é valor de mercado, conseguir uma vantagem de ITBI a valor ainda contábil. Então, assim, gente, quem não se mexeu, e principalmente você que tem uma operação e está tendo dinheiro e não está procurando um especialista para enxergar como você não vai se tomar aquela pancada, porra, que a pancada vai vir, vai ser forte. Se você não tiver preparado, quem não estiver preparado, se não se tratar, se não tratar agora, se precisar bater um papo, é o que eu falei. Se você quiser, só me chamar, pessoal que está assistindo, que você achar que faz sentido, bater um papo, para mim hoje é bem gratificante, é uma coisa que eu consegui levar conhecimento para as pessoas. Muito legal. Muito obrigado. É isso aí, gente. Cadê você, Rodrigo Eiji? Tô aqui, hein? Valeu. Catital, te falei que o papo sempre é muito legal. Catital, patrocínio do Grupo Cata, certificação de produtos, sistema de gestão da qualidade, inspeção de segurança veicular, certificação de veículos. E aí vai. A qualidade é com a gente aqui. Também fazemos aquelas auditorias em franquias, aquilo tudo lá, cliente oculto. Toda essa coisa que está voltada para a qualidade, a gente faz. E aqui você viu que a gente cuida de uma outra coisa, que é a qualidade de vida também, que é muito importante. Essa conversa de hoje aqui foi sobre qualidade de vida, que é o fator mais importante da nossa existência. É isso aí. Obrigado por estar com a gente, Catital, sempre um papo legal. Semana que vem tem mais. Valeu, Rodrigo Eiji, nosso diretor, atento o tempo todo aí, foi muito legal, hein? Valeu! Um abraço, solta a vinheta!